Tem um bando de gente aqui no chat, é claro que eu estou lendo tudo. Tá em chamas hoje. Tá assim, tipo, liberal, burguês. Eu acho que a gente tem que cair um pouco na real, sabe, Luísa? Olha, a mim parece claro que a gente está indo para um mundo, para um momento, para um tipo de mundo no qual a gente vai trabalhar menos. A gente vai trabalhar menos horas. A gente vai trabalhar menos horas, em essência, porque a gente vai ter inteligência artificial cada vez mais desenvolvida, processos de automação industrial cada vez mais desenvolvidos, e boa parte das coisas que são trabalho manual vão desaparecer. E isso quer dizer que boa parte do trabalho intelectual, que é um trabalho que vai continuar precisando ser feito, é um trabalho que vai nos tomar menos tempo para ver. E vai ser uma maravilha. Agora, qual o problema desse mundo que está se desenhando? Esse é um mundo que está se desenhando no qual pessoas com diploma superior vão ter trabalho e pessoas que não têm diploma superior não vão ter emprego. Não vão ter função, porque vai ser... Então, esse é um mundo meio que de pesadelo. A gente precisa encontrar uma maneira de nos adequarmos a esse mundo em que a automação vai ser cada vez mais relevante. Uma das coisas, um dos comentários, eu nem pesquei, em geral pesco um comentário ou outro, mas como todo mundo está falando coisas muito parecidas, eu acho que nem faz sentido pensar uma pessoa ou outra, porque eu entendi o recado do chat. Vocês falam muito de empresário bilionário. Veja, eu sou empresário e eu pago aluguel, porque eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento. Existe a maior parte dos empresários que empregam pessoas no Brasil não são pessoas ricas, não são pessoas que... É aquela turma que tem 60 funcionários, 50 funcionários, 3 restaurantes. Entendeu? Hoje, por acaso, eu estava falando com um cara que era exatamente isso. Tem 60 funcionários, 3 restaurantes, são restaurantes razoavelmente badalados aqui no Rio de Janeiro, e o comentário dele que falava olha, às vezes eu me sinto um pouco gerenciando uma ONG, porque a grana que fica com ele por mês deixa ele na classe média. E ele tem 60 pessoas que ele emprega. Entende? Se você se vira para um cara desses e fala, agora você vai pagar a mesma grana, só que os seus funcionários, em vez de trabalharem 6 horas por dia, vão trabalhar 4 horas por dia, ele quebra. Será, Pedro? Eu tenho dúvidas porque para quem está nessa escala 6 por 1, eu sempre penso que, por exemplo, imagina um restaurante, essa empresa pequena que tem poucos funcionários. O restaurante funciona de segunda a segunda, ou de segunda a sábado, de terça a domingo, né? Vamos pensar numa semana de 6 dias para o restaurante, de terça a domingo. Se você der folgas para as pessoas durante a semana, em dias de menor movimento... Você vai ter menos gente trabalhando. Então, o que são esses dias de menor movimento? Porque, veja, eles já se adequam à ideia de tem dia que trabalha menos gente, tem dia que trabalha mais gente, porque as pessoas têm que ter folga. E você não pode dar folga sábado e domingo, em geral, nesse tipo de negócio, em restaurante particular, porque são os dias mais cheios. Sexta, sábado, domingo, às vezes quinta-feira de noite e tal. Mas você pode dar 2 dias durante a semana, ou um dia do fim de semana e um dia durante a semana. Eu jamais gerenciei um restaurante, eu não sei como é que é. Essas coisas já acontecem naturalmente. O ponto aqui que eu estou falando é o seguinte, a gente tem que descobrir como se implementa esse tipo de coisa. Porque em alguns setores é fácil e em alguns setores é mais complicado, é mais difícil. Mas o que eu ia dizer só para concluir o raciocínio dessa escala é que dificilmente você chega para um funcionário e fala, olha, você vai ter mais um dia de folga durante a semana, mas, sei lá, terça-feira vai ser um pouco mais corrida aqui. Eu acho muito difícil que o trabalhador não aceite isso para ter um dia mais em casa com a família dele ou para poder fazer a faxina. Claro que ele aceita. Se é possível, ele aceita. Se a coisa funciona na mecânica daquele negócio em particular, a coisa aceita. A coisa é aceita. Mas, veja, a gente já está num mundo em que muitos empregos estão deixando de existir. Tem uma coisa que 10 anos atrás... Por exemplo, tudo quanto é família de classe média em grandes cidades no Brasil tinha uma empregada doméstica. Uma pessoa que trabalhava todo dia naquela casa.
Se você vai 20 anos atrás, em geral, essa empregada doméstica era uma pessoa que dormia na casa das pessoas. Eu não conheço quase ninguém hoje em dia que ainda tem uma empregada doméstica. Esse emprego, que é um emprego que virou emprego de gente rica. Em geral, as pessoas têm uma faxineira que vai 1, 2 vezes por semana e é isso. E precisam de 2 dias de fim de semana para poder limpar a própria casa. E que precisam de 2... Mas essas pessoas faxineiras, elas já não estão na CLT. Entendeu? Não, mas a pessoa que não tem, né? Pois é, o ponto aqui... Assim, exatamente. O ponto aqui, fundamentalmente, é o seguinte. A gente está criando esse troço na CLT... num momento em que os brasileiros trabalhadores, a classe trabalhadora está fugindo da CLT. Eu me pergunto, por exemplo, quer dizer, você está criando uma condição especial para um grupo que é um grupo cada vez menor de pessoas. Entendeu? E você está dificultando, e você vai botar para fazer muita conta, uma quantidade gigantesca de pequenos empresários no Brasil. Gente que, em geral, vota em Jair Bolsonaro, tá? Eu não sei se, do ponto de vista político, eu não sei se isso que a esquerda está fazendo é o tipo de maneira que você atende ao novo funcionário, ao novo trabalhador. Eu volto para a coisa. E veja, eu insisto num ponto. Eu acho que a gente está indo para um mundo de 4 dias por semana. Eu realmente acho que isso. Tem estudo suficiente a respeito de burnout, tem estudo suficiente a respeito de exaustão. Obviamente, a gente está num lugar na sociedade em que a coisa está próxima do inviável. Então, esse troço vai ter que mudar. E a gente meio que vai ser forçado a mudar por conta das tecnologias de automação. Mas o foco maior que deveria estar acontecendo é para quem está fora da CLT e precisa de uma vida menos precarizada. Sobre isso que você está falando, eu até hoje de manhã conversei com o IBGE para pedir alguns dados para ver se a gente sabia quantas pessoas hoje trabalham nesse sistema 6x1, né? E aí eles me passaram o número de trabalhadores de comércio e serviços aqui, que está todo desmontado, mas são quase 100 milhões de pessoas que trabalham nessas áreas. Não dá para dizer que todo mundo está na escala 100x1, mas é bastante gente. Agora, em relação a isso que você estava falando sobre os outros trabalhadores que têm que ser observados também, o IBGE me mandou uma tabela com o quanto a média de cada trabalhador em cada posição nos primeiros trimestres desse ano, né? Então, vou falar aqui do segundo trimestre de 2024. O empregado formal trabalhou uma média de 39 horas por semana, o empregador de 37, 38, e os trabalhadores por conta própria, 45. Então, tem a ver com isso também, de ter que olhar para um outro... inclusive, muita gente nesse esquema trabalhando em 6x1, né? Esse número que você está mostrando, ou 7 para o 0, né? Esse número que você está mostrando é justamente o trabalhador precarizado brasileiro, que é o trabalhador para o qual a gente precisa começar a legislar ou começar a educar a respeito dos seus direitos. Entendeu? Essa turma deveria ser o principal foco.